Ingratidão ou direito do trabalhador? As recentes movimentações no mercado da bola criaram esse debate entre os torcedores. Gustavo Scarpa entrou na justiça contra o Fluminense pedindo a rescisão de contrato por conta de salários atrasados. O lateral Zeca fez o mesmo movimento judicial contra o Santos. E a saída de Anderson Martins do Vasco também foi por conta de atraso nos pagamentos. Esses são alguns casos que geraram essa polêmica. Em 24 de abril de 1998, a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, deu ao jogador profissional de futebol uma legislação própria, tornando possíveis situações como essas. O advogado e procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Rafael Carneiro, explica. A questão do atleta profissional, ele tem uma legislação própria, né, que é a Lei Pelé. E a CLT, que é a legislação largamente utilizada para as relações laborais, ela, nesse caso, ela é usada de forma acessória, né? Então, primeiro a gente tem que ter um foco em cima da Lei Pelé, 9.615, né? E lá no artigo 28, ela fala sobre as hipóteses de rescisão. Ela fala sobre os exemplos, ela é um pouco mais até benéfica do que a legislação ordinária seletista, porque ela inclui, inclusive, além dos salários, ele inclui a hipótese, por exemplo, do FGTS. A legislação seletista, ela não é clara nesse sentido, apesar de que o entendimento jurisprudencial já levava a essa conclusão. Com isso, os contratos dos atletas passaram a ter um novo formato com a presença dos direitos de imagem. Isso acabou gerando um meio dos clubes driblarem as leis trabalhistas. Direito de imagem foi uma questão trazida para o futebol e no meio artístico já era até muito utilizado. Mas aí a evolução trouxe uma burla para que o clube, no caso o empregador, se eximisse de pagar, por exemplo, contribuições sociais, o que advém quando você firma um contrato em carteira de trabalho, por exemplo. Porque às vezes o direito de imagem nada mais é do que o salário travestido de outro benefício. E aí a Lei Pelé, agora mais recentemente, ele firmou o entendimento de que somente 40% do salário poderia ser fixado em direito de imagem, que foi uma coisa assim que ele buscou para tentar quebrar essa distorção que o mau gestor do futebol estava fazendo. Quando o clube passa a dever o jogador, o atleta, assim como todo trabalhador, tem o direito de entrar na justiça pedindo uma rescisão contratual. Marcos Mota foi o advogado responsável pelo contrato que colocou Neymar no Paris Saint-Germain. Ele deixa claro que é preciso analisar bem cada caso para saber de que forma a ação trabalhista deve ser colocada na justiça. Tem que avaliar que dinheiros, né, como eu costumo dizer, que estão sendo aí devidos ao atleta, que tipo de verba está sendo devido ao atleta, se é imagem, se for imagem, que tipo de imagem que é, se dá para descaracterizar aquela verba como imagem, incluída como salário, que às vezes acontece, mas, teoricamente, que seria essas verbas ali que são devidas ao atleta em função do contrato de trabalho. Quando há um atraso dessas verbas, aí sim, dependendo da situação, se pode pedir a rescisão do contrato do atleta. Mas tem que se analisar o contrato sem saber. Às vezes o jogador recebe valores adiantados, e aí você já supre ali o pagamento de valores que seriam devidos no futuro. Tem que sempre fazer um cálculo para saber se realmente a regra dos 3 meses está sendo cumprida e não haja risco aí do jogador entrar na justiça numa aventura jurídica e amanhã ficar compelido, enfim, obrigado ao pagamento de multas aí altíssimas que no Brasil são calculadas baseadas sempre no contrato do jogador. E para o exterior, essas multas, teoricamente, elas não têm limite. Se um clube contratar um jogador que rescindiu judicialmente seu contrato e o time anterior conseguir derrubar essa rescisão, o contratante também vai ser responsável por ressarcir o clube processado. Quando o clube contrata um atleta que está sob litígio, ele passa, pela própria Lei Pelé, a ser solidário no pagamento de uma multa caso um jogador perca a ação. Eu costumo dizer que às vezes é até bom quando eu estou pelo clube e não pelo atleta, porque o jogador passa a ter um sócio, né? Um sócio adimplente, vamos dizer assim. Se o jogador tem uma multa de 30, 40, 50 milhões de reais por quebra, e amanhã ele perde essa ação, obviamente o jogador não tem a capacidade econômica de suportar esse pagamento. Agora, se ele vai e assina com um clube novo, esse clube automaticamente já é sócio dele na demanda.
né? Então, o clube vai ter que fazer a prova que não aliciou, que não contratou sob circunstâncias, que contratou sob circunstâncias excepcionais, mas, enfim, por via de regra, o novo clube já é sócio do atleta, que, para o clube anterior, passa a ser bom. Alguns clubes colocam uma multa no contrato caso um atleta rescinda e vá para o seu rival, como foi o caso do atacante Fred, que trocou o Atlético Mineiro pelo Cruzeiro. Mas Marcos Mota entende que essa é uma questão que depende mais do poder aquisitivo de quem está contratando, se está disposto a pagar isso ou não, porque a partir do momento que o atleta rescinde seu contrato, ele está livre para acertar com qualquer outro clube. Numa transferência definitiva, esse tipo de cláusula vai depender muito de como ela é redigida, das circunstâncias do negócio e até da capacidade financeira das partes, né? Então, se você tem ali, às vezes, uma cláusula que você consegue justificá-la sob o ponto de vista financeiro, enfim, quando há um equilíbrio econômico nas partes que estão contratando, a gente pode até imaginar aí numa possibilidade desse tipo de cláusula. Mas, como você bem disse, vai depender de caso a caso. Já vi essas cláusulas algumas vezes, inclusive orientei clientes a não colocá-las, mas enfim, na minha opinião é que esse tipo de cláusula, obviamente, pode ter uma intervenção direta na carreira do jogador ou até uma intervenção direta na relação trabalhista do jogador com o seu próprio próximo clube, né? Com o clube que está contratando o jogador. Aí sim poderia haver uma ingerência ou uma intervenção, uma influência indevida numa relação trabalhista que não diz respeito ao clube que impôs a cláusula dessa. A melhor saída para jogador e clube sempre é uma rescisão amigável. Assim como em todo caso judicial, quando as duas partes conseguem se entender, tudo se resolve da melhor maneira possível. Reportagem Guilherme Fernandes.